Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o resultado do quarto trimestre de 2021 da Ferbasa. O código da Ferbasa na bolsa é FESA3 e FESA4. Então no vídeo de hoje você vai entender tudo sobre o resultado do quarto trimestre de 2021 da Ferbasa. E além disso você vai saber a minha opinião, se vale ou se não vale a pena investir na Ferbasa agora nesse momento, se ela ainda tem muito potencial de crescimento pela frente aí, já que ela multiplicou por várias vezes aí nos últimos meses e anos. Ela vem trazendo um alto retorno aí para os acionistas. Quem investiu na Ferbasa alguns anos atrás, hoje com certeza está muito feliz e está ganhando muito dinheiro. Então você vai ver aqui na minha avaliação hoje dos últimos resultados se ela ainda tem ou não tem o potencial de continuar crescendo aí para os próximos meses e anos. Então, se você tem ações da Ferbasa ou se você pensa em investir nas ações da Ferbasa, esse vídeo ele foi feito para você. Acompanhe o vídeo até o final que você vai entender tudo sobre o resultado do quarto trimestre de 2021 da Ferbasa. Nesse vídeo eu vou começar falando com vocês sobre os principais números, os números de destaques, nesse trimestre. Depois eu vou passar para alguns pontos importantes que eu identifiquei nos resultados da Ferbasa. E por último, você vai saber a minha opinião, se vale ou se não vale a pena investir na Ferbasa e por que vale ou não vale a pena investir nessas ações. Então vamos lá, começando com os principais números do quarto trimestre, a gente começa com a receita líquida. A receita líquida agora no quarto trimestre de 2021 foi de 682,2 milhões de reais. Quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2021, foi uma ligeira alta de 0,5%. E quando a gente compara com o quarto trimestre de 2020, foi uma alta de 47,1% na receita líquida. Esse aumento da receita de 2021 com relação a 2020 veio basicamente pela alta de 44,7% no preço médio em dólar das ferroligas e da valorização de 5,1% do dólar praticado no ano de 2021 pela empresa. Então o dólar subiu em 2021 com relação a 2020 e esses dois fatores impactaram aí no aumento da receita líquida da Ferbasa, aumento das ferroligas e valorização do dólar. E aí passando um pouco mais para baixo na linha de resultados, a gente chega no EBITDA. O EBITDA ajustado da Ferbasa foi de 314,1 milhões de reais. Quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2021, foi uma alta de 17,7%. E quando a gente compara com o quarto trimestre de 2020, foi uma alta de 215,4%. E o lucro líquido? Será como é que foi o lucro líquido da Ferbasa? Vamos ver aqui agora. O lucro líquido no quarto trimestre de 2021 foi de 236,6 milhões de reais. Quando a gente compara com o terceiro trimestre de 2021, foi uma ligeira alta de 1,5%. E quando a gente compara com o quarto trimestre de 2020, foi uma alta de 530%. Essa comparação foi de trimestre contra trimestre. Se a gente olhar ano contra ano, a gente vai ver que o lucro líquido em 2021 foi de 642,9 milhões de reais. Quando a gente compara com o lucro de 2020, foi uma alta de 818,4%. Foi uma alta enorme. E aí eu vou mostrar para vocês essa tabelinha aqui, que é exatamente o lucro líquido aí trimestre após trimestre. Então você vai ver aí que foi uma alta bem expressiva aí do seu lucro líquido, do seu EBITDA e da sua margem também. Veja que ela expandiu a margem EBITDA aí. Então veja aí a margem EBITDA lá no primeiro trimestre de 2020, começou em 20% e agora no quarto trimestre de 2021, a sua margem EBITDA chegou a 46%. Então a margem só aumentou aí bastante nos últimos trimestres. Logicamente, boa parte dessa margem aumentou impulsionada pelo aumento das suas ferroligas, E por isso que a Ferbasa conseguiu crescer bastante aí o seu lucro líquido nesses últimos trimestres. E com relação à margem líquida, olha só, a margem líquida no quarto trimestre de 2021 foi de 34,7%. No terceiro trimestre de 2021 foi de 34,3% e no quarto trimestre de 2020 foi de 8,1%. Então a margem líquida ela também conseguiu crescer bastante
bastante aí, chegando a uma margem extremamente alta de mais de 34%. E aí você viu os principais números com relação à receita, EBITDA, margem e lucro. E agora com relação à produção. Será que a produção da Ferbasa aumentou? Será que diminuiu? E olha só aí, a produção de ferroligas na Ferbasa em 2021 chegou a 309,8 mil toneladas. Se a gente comparar com 2020, ela aumentou sua produção em 4,5%. E se a gente comparar trimestre com trimestre, no quarto trimestre de 2021, a produção retraiu em 3,5% quando comparado com o terceiro trimestre de 2021. E o volume de vendas? Você já viu que a Ferbasa ela conseguiu crescer receita, conseguiu crescer margem, conseguiu crescer lucro. Mas será que ela vendeu mais ou será que ela aumentou esses números somente com o aumento dos preços das ferroligas? E é isso que a gente vai ver com essa informação aqui, o volume de vendas. O volume de vendas das ferroligas foi de 272,1 mil toneladas em 2021 inteiro. Esse patamar foi muito próximo ao realizado em 2020. Teve uma pequena alta de 1,5%. E eles justificam esse patamar do volume de vendas aí com o aumento de 42,3% de vendas no mercado interno e uma redução de 28,1% no mercado externo. E aí tem duas coisas interessantes aí nessa informação. A primeira coisa é que a Ferbasa ela não conseguiu crescer o seu volume de vendas. Ela aumentou sua receita, aumentou seu lucro, porque o preço das ferroligas aumentou bastante de um ano para o outro, de 2020 para 2021. Mas tem um ponto muito positivo aqui, que esse movimento no aumento do mercado interno e na redução do mercado externo, mostra que a Ferbasa ela tem capacidade de adaptar o seu mix de comercialização de produtos de acordo com os movimentos de mercado. Então, se está melhor vender para o mercado interno, então ela foca a sua venda aqui e ela consegue vender bem. Se está melhor ela exportar e vender para o mercado externo, então ela foca as suas vendas lá no mercado externo. Então, ela tem bastante maleabilidade nesse sentido. Isso é um ponto muito positivo, porque se está melhor aqui, ela fica aqui. Se está melhor lá fora, ela fica lá fora. E aí você vê essa informação com relação de um ano para o outro. Com relação aos trimestres, o volume no quarto trimestre de 2021 agora foi 19,9% menor com relação ao terceiro trimestre de 2021. Então ela mostra aí uma queda no seu volume de vendas trimestre contra trimestre. E com relação aos custos dos seus produtos vendidos, será que ela aumentou o seu custo de produção ou não? E nesse resultado ela mostra que ela teve um aumento de 13% nos seus custos de 2021 com relação a 2020. Esse aumento veio basicamente por dois fatores. O primeiro foi um pequeno incremento ali de 1,5% no seu volume de vendas. E o segundo fator, que esse é o que mais impacta ali no aumento do custo dos produtos vendidos, foi o aumento de 35,9% na tarifa média de energia. Se você não sabe, a Ferbasa usa muita energia para produzir suas ferroligas, então esse é um custo muito importante para a empresa. Então, se aumenta demais o custo de energia, a Ferbasa também tem um grande impacto ali nos seus custos. E com relação ao CAPEX, né? CAPEX é um investimento que a empresa faz. Será que ela aumentou o número de investimentos? Será que ela aumentou o volume de investimentos ali? E em 2021 foram investidos 127,1 milhões de reais. Esse investimento representou uma alta de 140,3% com relação a 2020. Isso mostra que a companhia está retomando o seu ritmo de investimentos depois que ela passou por um ano de contenção de investimentos ali por conta da pandemia. Então já em 2021 ela já aumentou o investimento e pretende aí continuar crescendo e retomando o ritmo de crescimento. Você fala, Guilherme, entendi quase todo o resultado aí. Mas com relação a dividendo, ela divulgou seu resultado, mas não divulgou dividendo. Ela vai pagar mais dividendo? Não vai pagar mais dividendo? Como é que funciona? Tem uma coisa interessante que ela deixou claro nesse resultado aí. A Ferbasa ela já distribuiu em 2021 74,7 milhões de reais em dividendo, mas ela ainda precisa distribuir 42,8 milhões de reais com relação ao exercício de 2021 para que ela atinja o mínimo de 25% do dividendo obrigatório. Então, provavelmente, ela vai deliberar essa distribuição de dividendos aí
na Assembleia que está prevista para abril agora de 2022. Então, em abril, provavelmente ela vai liberar aí mais 42,8 milhões de reais em dividendos, no mínimo, para garantir o mínimo de 25% de distribuição, podendo ser mais. Isso com relação ao exercício de 2021. Então, aguarde dividendos, que pode ser que ela anuncie dividendos aí em breve, a Ferbasa. Bom, você já está ciente agora de como é que foi o resultado do quarto trimestre de 2021. Mas agora eu quero passar para você alguns pontos interessantes que eu identifiquei nesse resultado da Ferbasa. Um dos pontos interessantes que eu achei aqui é que atualmente a Ferbasa, ela comercializa alguns produtos que ela usa na fabricação das suas ferroligas. Mas ela comercializa esses produtos quando ela não consome ali no seu processo industrial. Que produtos são esses? Ela comercializa minério de cromo via exportação, ela comercializa areia de cromita, energia elétrica e madeira de reflorestamento. Então, além das ferroligas, Ferbasa ainda tem ali um incremento de receita com esses produtos aí. E agora também a gente precisa entender como é que foi a produção mundial de aço, né? Será que aumentou? Será que diminuiu? E o fato é que a produção mundial de aço cresceu em 3,7% em 2021 com relação a 2020, sendo que a China é a principal produtora mundial, com cerca de 53% da produção mundial. E aí vem seguido de Estados Unidos, Índia, Japão e Brasil. Já na América do Sul, houve um aumento na produção também na casa de 17,8% em 2021 com relação a 2020. E no Brasil, a indústria de ligas de silício priorizou atender o crescimento do consumo nacional, que foi aquilo que eu falei para você, que ela aumentou a sua venda no mercado interno, a Ferbasa, e diminuiu no mercado externo. Então, o Brasil como um todo priorizou atender o crescimento do consumo nacional e diminuiu a sua exportação em 2021. Outra coisa que vale muito a pena falar também é que os preços praticados pela Ferbasa das suas ferroligas, ela usa uma cesta de preços internacionais. Então ela pega ali o preço da Europa, o preço da Ásia, o preço da África, faz uma cesta ali, faz uma média e usa esses preços para vender ali as suas ferroligas. E qual é a expectativa para 2022, segundo a Ferbasa, com relação ao mercado que ela está inserida? O Banco Mundial, ele estima um crescimento de 5,6% na economia global em 2022. Mas isso tem um detalhe, e aqui vai a minha opinião. Isso vai depender muito de como vai se dar essa guerra aí entre Ucrânia e Rússia. A expectativa é de crescimento, caso tudo esteja normal. Caso essa guerra se prolongue muito mais ou outros países entrem, isso pode mudar completamente e a economia mundial decrescer ao invés desse crescimento que está previsto. Então esse crescimento previsto é caso as coisas continuem todas do mesmo jeito que estão hoje. Então esse crescimento aí é caso as coisas continuem normais, sem nenhum problema, com nenhuma guerra. E com relação ao consumo de aço mundial, segundo a empresa, o consumo de aço mundial deve aumentar em 2,2% em 2022. Só que aí tem um detalhe, provavelmente vai haver uma redução na produção de aço na China. Caso isso se consolide, se a China diminuir a sua produção, esse fato vai ser um elemento a mais para que os preços das ferroligas que fazem o aço, que eles se mantenham elevados por conta da demanda e da oferta. Se diminui a oferta lá na China, provavelmente os preços eles vão continuar elevados no mundo inteiro. E no Brasil a expectativa é para elevação de vendas de aço em 3% em 2022. Então essas são as estimativas que a Ferbasa deu para o mercado de aço e para a economia global em 2022. E aí você pergunta, Guilherme, beleza, agora eu quero a opinião aí com relação ao investimento nas ações da Ferbasa. Para você, vale a pena, não vale a pena, a Ferbasa tá cara, não tá? O que você vê com relação ao futuro da Ferbasa, se vale ou não vale a pena investir nessas ações? Primeira coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte, a gente deve avaliar alguns pontos. A gente não pode olhar coisas específicas, uma única coisa e achar que aquilo que você está olhando é que vai determinar se vale ou não vale a pena investir numa empresa. Então, eu vejo aqui basicamente 4 pontos que a gente deve olhar quando a gente pensa em investir na Ferbasa. Quais são esses pontos, Guilherme? Primeira coisa que a gente deve olhar é para a qualidade e entrega
de resultados que a empresa vem dando aí ano após ano. Segunda coisa são os múltiplos de preço da ação. Ver se ela está cara ou se ela está barata. Terceira coisa é a expectativa do mercado. E quarta coisa são os preços da commodities. Vou falar uma por uma aqui para você entender. Primeira coisa, com relação à qualidade da empresa e a entrega de resultados. A Ferbasa ela sempre mostrou resultados crescentes, uma gestão impecável, dividendos crescentes e uma coisa muito interessante que talvez você nem saiba. A Ferbasa ela nunca apresentou um ano de prejuízo nos seus resultados. Então isso é um ponto extremamente positivo. Ela vem tendo resultados crescentes, ela paga bons dividendos e ela nunca apresentou um resultado negativo em um ano de exercício dos seus resultados. Ponto positivo para esse primeiro fator. Então, guarda aí, primeiro ponto positivo. Segundo ponto que a gente vai analisar são os múltiplos de preço das ações. E aí, como é que estão esses múltiplos de preços? Quando a gente olha o PL da Ferbasa, o PL de FESA 4, ela está sendo negociada hoje a um PL ali, dependendo do momento que você vê o vídeo, um PL entre 6 e 7 vezes. Isso é um PL bem baixo, tá? Então isso, em teoria, mostraria que a empresa estaria muito barata, tá? Para uma empresa que está crescendo bastante, é uma empresa que, em teoria, estaria muito barata. O problema é que ela é uma empresa de commodity. Se o preço da commodity está muito alto, normalmente a empresa lucra muito mais e esse PL fica baixo. Só que o problema é quando o ciclo se inverte. Quando o ciclo se inverte, esse PL vai continuar baixo até que a empresa comece a faturar menos porque o preço das commodities caiu e lá na frente esse PL que hoje é baixo vai ficar um PL alto porque o lucro da empresa caiu. Então tome muito cuidado com o PL quando você olha para empresas de commodities. Então o segundo fato é um ponto positivo, mas a gente tem que ficar de olho aí com relação aos preços das commodities. E aí a gente passa para o terceiro fato, o terceiro ponto que a gente tem que olhar, que é expectativa de mercado. A expectativa de mercado, como eu falei que a empresa deu, é de crescimento baixo da produção, então não vai haver muito crescimento na produção de aço. É na redução da produção pela China, então essa redução na China vai provocar talvez uma manutenção desses preços mais elevados das commodities, e isso é bom para a Ferbasa, porque ela vai faturar alto também, com os preços dos produtos que ela vende estando alto, ela fatura mais. E então o mercado tem uma expectativa ali de manutenção nesses preços das commodities. E com relação, esse é o quarto fato, ao preço das commodities de fato. Então o mercado acredita que vai haver uma manutenção no preço dessas commodities e não mais uma elevação de preços, né? O preço talvez não continue subindo ainda mais. E isso significa que talvez, isso é muito difícil de prever, eu não quero nem me atrever a tentar prever isso, mas talvez isso pode indicar que a gente esteja chegando ali próximo ao topo do ciclo das commodities que a Ferbasa vende, são as ferroligas. Então talvez a gente esteja chegando ali no fim do ciclo dessas commodities aí, das ferroligas. Mas como eu falei, eu não quero nem me atrever a tentar prever essa movimentação de mercado. E por isso aqui vai a minha opinião, se vale ou se não vale a pena investir na Ferbasa nesse momento agora. A minha visão hoje sobre a Ferbasa, quando a gente olha todos esses pontos que eu citei aí, é que a Ferbasa é uma excelente companhia, negocia com múltiplos baixos, porém esse múltiplo baixo ele pode indicar que o mercado já está precificando o topo do ciclo ali da commodity da Ferbasa. E por isso talvez o lucro ele continue crescendo, mas não escalando de uma forma extraordinária como ela mostrou de 2020 para 2021. Então você me pergunta assim, Guilherme, então ela tá cara? Como é que funciona isso aí? Não, na minha opinião, a Ferbasa ela negocia hoje a múltiplos baixos ainda, múltiplos baixos de preço. Então, ao mesmo tempo, eu não acredito que a Ferbasa esteja cara, mas hoje eu tenho ela na minha carteira pessoal. Só que eu não estou comprando mais Ferbasa, mas eu também não estou vendendo. Ela fica lá na minha carteira porque ela é uma excelente empresa, é uma boa pagadora de dividendos e que merece o lugar na minha carteira ali. Porém, por não ter uma visibilidade clara de um alto crescimento para os próximos trimestres, eu não estou comprando mais. Porém,
Como eu te falei, se os preços das commodities continuarem subindo, das ferroligas continuarem subindo, a Ferbasa ela vai continuar crescendo muito seus resultados. Mas como eu não consigo prever isso agora, e nesse momento eu não consigo ter essa visibilidade, eu simplesmente paro de comprar e mantenho ela na minha carteira, já que eu não considero ela uma empresa cara. Então, essa é a minha opinião sobre Ferbasa, não é nenhuma recomendação, a minha recomendação é que você estude sobre a empresa. E se você ainda se sente inseguro com relação aos seus investimentos, não sabe tomar boas decisões ali para montar sua carteira, gostaria de ter um melhor acompanhamento, um acompanhamento contínuo, com pessoas mais experientes, com outros mentores e num grupo com vários investidores, eu tenho um convite para você. Meu convite é que você faça parte do meu grupo de mentoria. Então, eu tenho um grupo de mentoria onde existem outros alunos, outros investidores que a gente acompanha de uma forma coletiva e de uma forma individual também, ajudando esses investidores a tomarem melhores decisões e eliminando esse tipo de insegurança que dá nos investidores quando eles seguem essa trajetória sozinhos. Então, se você não quer seguir essa trajetória de investimento sozinho e precisa de um acompanhamento mais próximo e mais proximidade comigo, então coloquei um link na descrição desse vídeo aqui e esse link ele vai te levar para um site que fala tudo sobre o nosso grupo de mentoria. Então, se você tem interesse, você vai lá nesse link, clica lá e fica sabendo tudo sobre o nosso grupo de mentoria. E se tiver interesse em participar, tem um botãozinho lá para você clicar e vai te levar para o WhatsApp para você tirar todas as dúvidas que você tenha lá com relação ao nosso grupo de mentoria. Então, se quiser fazer parte do nosso grupo de mentoria, clique no link que está na descrição desse vídeo e venha fazer parte do nosso grupo de mentoria. Você vai ser muito bem recebido e eu espero você lá. Eu queria te pedir 3 favores aqui. Tá? Se eu te ajudei de alguma forma, se eu não te ajudei, nem precisa desses favores, tá bom? Mas se eu te ajudei, dê um like nesse vídeo, dê um joinha, aperte nesse like aí, se inscreva no meu canal, então tem um botãozinho vermelho em algum lugar nessa tela, você clica e se inscreve, porque isso me ajuda demais, ajuda a mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, que o conteúdo é interessante, então dê um like, se inscreva e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não enriqueça sozinho, compartilhe isso com outras pessoas e faça com que outras pessoas também ganhem dinheiro nos investimentos com você compartilhando essas informações. Então compartilhe esse vídeo com os amigos, só copiar o link e mandar para os grupos que você participa, mandar para algum amigo que é investidor. Eu vou ficar muito grato se você fizer esses 3 favores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até o próximo.